Bom dia, povo de Deus. Bem-vindos a essa classe. Nós vamos começar hoje, eu não sei quanto tempo vai nos tomar. Pode ser que nos tome alguns meses aí consecutivos. Mas nós vamos começar hoje um estudo sobre a Confissão de Fé Batista. A Convenção Batista Brasileira, eu vou falar mais sobre isso nas aulas subsequentes, ela, desde o início, ainda lá no fim do século XIX, com a chegada dos missionários batistas, a plantação das primeiras igrejas batistas, eles adotaram a confissão de fé que era comum e que foi popularizada lá no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. A gente vai falar mais sobre ela. Aqui no Brasil, ela teve outro nome, a Declaração de Fé das Igrejas Batistas Brasileiras, uma coisa assim. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Essa declaração de fé que a gente tem nesse livrinho, e para quem não tem e deseja ter, que é um material muito rico, vocês verão quando a gente for estudá-la nas aulas próximas, esse material, essa declaração, ela ficou vigente como a única e oficialmente até 1986, quando a convenção mudou para uma que foi revisada, ampliada, e a gente também vai falar sobre ela nas aulas seguintes. Mas essa declaração primeira, ela ainda é reconhecida e válida entre os batistas brasileiros. Ela não foi descartada de tudo. Ela é válida também. Essa aqui teve ampliações, nós veremos isso. E essa declaração, ela foi a declaração sobre a qual a nossa igreja foi organizada lá em junho de 1944, 18 de junho de 1944. Na ata de fundação da nossa igreja tem os 18 artigos que estão nessa declaração, dizendo que é aquilo no que nós cremos como batistas. Só que antes de entrarmos nestes pontos, nós vamos gastar algumas aulas, como vocês verão hoje, falando sobre algumas coisas preliminares, que são muito importantes. E a primeira delas é, por que é que a gente tem que gastar tempo em escola bíblica dominical estudando sobre declaração doutrinária ou confissão de fé? Qual que é o valor disso? Por que que a gente tem que estudar isso? Então nós vamos abordar isso a partir de hoje. Outra coisa importante que precisamos ver, a primeira é esta, né? Por que é importante estudar isso? Por que se importar, né? Segundo, a gente precisa estudar o seguinte: o que é doutrina? O que é doutrina? A gente tem que procurar responder isso. A gente fala de doutrina, doutrina católica, doutrina batista, doutrina presbiteriana, enfim. O que é uma doutrina? Fala-se em doutrina até no direito, né? O que é doutrina? Outra coisa, como se chega a uma doutrina? Doutrina. Como é que a gente, por exemplo, você fala da doutrina do Espírito Santo. Como é que a gente chega nisso? Portanto, o como
se chega a uma doutrina, a gente tem que abordar antes do que é doutrina. Então a gente precisa compreender isso. Por que se importar com estudar doutrinas? O que é uma doutrina? Como se chega a uma doutrina? De que maneira doutrina se relaciona com teologia? O que é teologia? Por que eu preciso estudar teologia? Por que eu preciso estudar doutrina? Ora, pastor, eu não preciso só da Bíblia. Não é a Bíblia a única regra de fé e de prática. Por que eu preciso de doutrina? Então, essas temáticas todas a gente precisa abordar. E nós faremos isso introdutoriamente. Eu não sei quantas aulas isso vai nos tomar, mas antes de mergulharmos na declaração doutrinária em si, a gente vai buscar responder essas e outras perguntas. Vamos orar para a gente começar? Pai querido, muito obrigado por esta manhã tão fresquinha, agradável, e por esses irmãos e irmãs que estão aqui com o desejo de aprender e de conhecer a Tua Palavra, as doutrinas da Tua Palavra. Nós queremos que o Senhor nos ensine, nos abençoe e nos guarde de todo erro e nos traga luz, discernimento, compreensão. Que as aulas que teremos sejam de algum modo, Pai, edificantes para todos nós e que traga glórias ao Teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Então vamos lá. Por que a gente deve se importar com doutrina? Alguém arriscaria dizer? O que é doutrina? Vamos tentar pensar nisso primeiro. O que é doutrina, né? E uma vez entendido o que é doutrina, por que a gente precisa estudar doutrina? O que é doutrina? Tá vendo como é que a gente fala, mas a gente não sabe na ponta da língua o que é? E a gente vai tentar definir isso. Teologia. Teologia católica, teologia evangélica, teologia protestante, teologia adventista. O que é teologia? A gente precisa entender isso. E você vai descobrir que não são coisas complicadas. Tem como complicar, e muitas vezes as pessoas complicam. Mas a gente não precisa complicar. E como é que eu chego a uma doutrina? Né? Por exemplo, deixa eu te dar uma ideia. A Maria Cláudia tem uma amiga que está pensando em começar a namorar. E ela pede os conselhos da Maria Cláudia sobre se ela deve ou não começar a namorar. Para Maria Cláudia, ou você, ou eu, ou qualquer pessoa responder sobre isso, sobre a dúvida, devo namorar, não posso namorar, a primeira coisa que eu preciso saber é o quê? O que é namoro? O que é namoro? À luz da Bíblia, o que é namoro? Ou não tem na Bíblia? A explicação que ela vai dar, ou o conselho que ela vai dar para a amiga dela sobre namoro, isso em si é um conteúdo doutrinário. A compreensão do que é namoro, do que é noivado, do que é casamento, isso em si é uma doutrina. E se é uma doutrina, como que eu chego a isso? Como é que entende o que eu quero dizer? Doutrina você usa o tempo todo e não percebe.
Uma amiga telefona para você, lá no fundo, seu nome? Regina. Uma amiga liga para Regina e fala: Regina, estou pensando em divorciar. Vamos tomar um café, eu preciso da sua ajuda. A explicação que ela vai dar sobre se deve ou não divorciar depende de toda uma doutrina do que é o casamento, do que é o divórcio, quando que isso é permitido ou não. Ou digamos que essa amiga já divorciou e ela encontrou uma pessoa e ela diz: eu quero me casar, vou recasar. Esse conselho que ela vai dar, ou você vai dar, pressupõe que você conhece uma doutrina sobre casamento, sobre namoro, sobre noivado, e, portanto, não terá como você dar o conselho se você não souber qual é a doutrina bíblica do casamento, do divórcio, do namoro. A gente pensa em doutrina apenas num primeiro momento, pensando na doutrina de Deus, está certo. Mas a doutrina, ela se aplica a muito mais do que isso. Então, eu quero que você pense comigo agora nesses itens que a gente colocou aí na tela, para a gente ser um pouco mais específico, certo? Por que estudar teologia e doutrina? Vocês podem ficar tranquilos que eu vou passar esses slides todos para vocês depois. A gente vai criar um grupo aí e vocês vão ter isso aí tudo em PDF. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa tentar resolver é o seguinte: a gente precisa estudar doutrina para a gente cumprir a grande comissão de Jesus. O que é a grande comissão? Abra sua Bíblia em Mateus 28. Final do último capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus 28, dá uma olhada aí. Jesus, ele chega no final do tempo dele com os discípulos, ele morre na cruz, ele ressuscita. E antes de ele subir aos céus, antes de voltar para o Pai, ele diz assim: Jesus se aproximou dos discípulos e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi concedida. Portanto, olha só, o primeiro verbo, vão. Segundo, façam discípulos. O que mais? De todas as nações, batizando-os que mais? Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E lembrem-se, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos nos debruçar em cima disso. Jesus está dizendo isso aqui para discípulos, ele está dizendo isso para mim, está dizendo isso para você. A gente tem que ir, o imperativo mesmo, a ordem mesmo de Jesus é essa:
façam discípulos, né? Então, só tem uma maneira de você fazer discípulos, na medida em que você vai intencionalmente até as pessoas para a elas falar de Cristo. Você precisa primeiro ganhá-las para Cristo. Então, você vai até as pessoas, ganha-as para Cristo com o Evangelho, e você tem que fazer delas discípulos. Ser discípulo implica em ser batizado, inserido no corpo de Cristo, né? Mas Jesus diz algo muito importante. Eu e você temos que ensinar essas pessoas, não para que elas apenas tenham algum tipo de conteúdo teológico na cabeça. Ensinar essas pessoas a guardar como um tesouro, guardar para praticar, guardar para viver. O que deve se ensinar para guardar? Todas as coisas que ele ensinou. A pergunta agora é: quais são todas as coisas que Jesus ensinou? É o que a gente extrai de doutrinas da Bíblia. Então, por exemplo, Jesus ensinou que Ele é o Senhor. Para você explicar o que isso significa, você terá que, inevitavelmente, ter uma compreensão, que a gente chama de compreensão doutrinária, para você explicar que Jesus é Senhor. Então, para você saber guardar todas as coisas, você que é crente, você tem que saber quais são todas essas coisas. Para você ensinar aos outros o que são todas as coisas, você precisa saber o que são todas as coisas. E essas todas as coisas, sim, é o que está nos evangelhos de capa a capa. Alguém poderia dizer, então eu vou pegar o evangelho e vou ler para as pessoas e elas vão aprender lendo a Bíblia. É verdade. Só que mesmo na Bíblia, quando você vai ler o que Jesus está dizendo, as palavras dele, simples como eram e são carregadas de significado. E esses significados precisam ser compreendidos. Então, por exemplo, João Batista, quando vê Jesus lá em João 1, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, você tem uma frase aí densa, pesada. Por que Jesus é chamado de Cordeiro? Lá no Antigo Testamento, onde o Cordeiro substituiria o sacrifício do sacerdote, substituía o pecado. Pronto, a resposta está correta. Mas para ele dar essa resposta, ele teve que entender todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Isso é doutrina. Para daí ele explicar para a pessoa por que João chamou Jesus de Cordeiro de Deus. Outra coisa, o que é tirar o pecado do mundo? Percebe? Nós vamos detalhar mais isso. Eu estou te dando primeiro as informações. Você precisa de doutrina, porque Jesus disse que você tem que guardar todas as coisas como discípulo. Quais são todas as coisas que você tem que guardar? Você precisa compreender o que é isso. Como é que você vai ensinar as pessoas a fazer isso? Tem crianças na nossa sala. A função principal dos pais dessas crianças, nossa função como pai, é primeiro ganhar essas crianças para Cristo e ensiná-las. Os conselhos que você vai dar para o seu filho e tudo mais. Então você precisa disso. Essa é a primeira razão pela qual a gente precisa de doutrina. Segundo, a gente precisa de doutrina para a gente manter comunhão na doutrina. Leia aí Atos 2. Atos 2, 42.
Essa passagem de Atos, ela vem logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Pedro prega à multidão, 3.000 pessoas se convertem, né? E aí, essas pessoas que se converteram, elas automaticamente se aglutinaram, já era ali a primeira igreja em Jerusalém. E como que essa igreja vivia? Alguém leia aí bem devagar e bem alto a primeira frase de Atos 2:42. O que está escrito aí? Todos se dedicaram de coração ao ensino dos apóstolos. Ao ensino dos apóstolos. Outra versão fala diferente disso? Doutrina dos apóstolos. Mas a frase toda. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E na comunhão. A sua versão diz o quê? O primeiro que leu? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E A a comunhão, ao partir do pão. da oração. Então você tem, doutrina dos apóstolos, ou ensino. A palavra grega aí é didaskelos, algo assim relacionado à didática, e isso significa doutrina ou ensino. Então, por exemplo, o que é o ensino dos apóstolos? Ou a doutrina? O que é? A gente tem que saber. Porque, veja, a igreja primitiva, para ela manter comunhão, partir do pão, o que mais? Oração, o que mais? E a oração, ou seja, a comunhão da igreja, o partir do pão, que é a ceia, que é a comunhão ao redor da mesa de Cristo, a vida de oração da igreja, tudo isso está solidificado, está aprumado sobre a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos. Uma igreja, antes de qualquer coisa, é um grupo que entende e conhece o que é o ensino fundamental dos apóstolos, o que é essa doutrina, e esse grupo que abraça essa doutrina comum, vive em comunhão, parte o pão, ora e etc. Agora a pergunta que eu te faço é, no mundo evangélico contemporâneo, as pessoas se dão conta de que o que é basilar, o que é fundamental é doutrina? As pessoas se dão conta disso? Não dão. Elas dizem, não, meu negócio é só Jesus. Tá, mas o que é só Jesus? Você sabe? Então a gente precisa dessa doutrina dos apóstolos, porque é em torno dela, ou sobre ela, que nós cultivamos uma vida de comunhão, partir do pão, oração e etc. Você precisa saber o que é isso. Diga. Esqueci seu nome. Rubens. Acrescentaria o quê? Só acrescentaria um detalhe assim, não somente a má compreensão no sentido de desprezo, muitas vezes, como no caso principalmente das denominações mais pentecostais, a ideia de doutrina está relacionada aos costumes, a questões mais locais da igreja. Exatamente. Bem lembrado que o Rubens disse. Para muitas igrejas, doutrina está relacionada a usos e costumes. Pergunta que eu te faço é, está de tudo errado? Se o costume fosse da igreja primitiva, né? Porque o que são usos e costumes? Defina numa palavra. Cultura, ética, são regras. Então, a cultura, as regras, a ética, ela é um desdobramento da doutrina. E tem que ser.
O problema, e é isso que o Rubens está dizendo, é que usos e costumes se torna meramente uma maneira de vestir, de falar, que aí a gente, se não conhece de fato a doutrina, você vai cair no legalismo, né? É disso que você está falando? As pessoas, os usos e costumes dessas igrejas que o Rubens menciona, são usos e costumes fundamentados sempre numa doutrina. Não tem jeito. Só que é errada, equivocada, ou com uma ênfase exagerada. Então, está vendo a importância da gente saber o que é a doutrina em torno da qual nós nos unimos? Porque daí nós vamos derivar também usos e costumes. Samuel. Além disso, muitas vezes ainda é um complemento para a salvação. Ah, sim. O pior ainda, quando esses usos e costumes se tornam essencial para a salvação. O que isso está revelando, Samuel? Que não se conhece a doutrina da salvação. Não se sabe o que é essencial para a salvação. Ou julgam saber, só que deturparam. Pior ainda, e certamente o Rubens também está falando disso, é quando você associa usos e costumes à necessidade ou o fato de ser imprescindível para a salvação. Aí dá um problema sério. Por quê? Porque não conhecem a doutrina da salvação. Não sabem o que é salvação. Diga. Nesse ponto, eu penso que, embora as pessoas não saibam a definição de doutrina, todos nós, em geral, mas todos nós somos influenciados por uma doutrina que foi adquirida ao pertencer a um ambiente, uma igreja, né? Sim. Está dentro de nós. Eu penso assim, ó, que dessas falhas, às vezes, acontece que assim, eu queria colocar as pessoas a pensar o quanto não, eu tenho clareza que influencia. A doutrina influencia a nossa leitura bíblica. A gente não lê a Bíblia, como é que eu posso dizer assim, neutro. Certo. A gente lê a partir de um pensamento. É uma doutrina que queira ou não, são doutrinas que flutuam. Ainda que você não seja crente e você vai ler a Bíblia, é óbvio que você vai chegar à leitura da Bíblia ou de qualquer texto com algum pressuposto, ponto. Isso é fato. Não existe neutralidade em quem lê qualquer texto. Por isso que a doutrina correta é fundamental para você ler não apenas a Bíblia, mas o jornal, o mundo, a vida, etc. E na medida em que você lê a Bíblia e você entende como extrair da Bíblia doutrinas corretas, você vai reorganizando o seu pensamento e o seu pressuposto. Está claro isso? Sim. É por isso que a gente precisa de doutrina. Pastor, Seu nome? Felipe. Felipe. A prática da doutrina, em determinado momento de tempo da história e região, ela acaba trazendo o costume da sociedade no local. Sim. A prática do costume da sociedade, somada à aplicação da doutrina, ela se torna doutrina ou vira legalismo? Ela vai se tornar uma doutrina legalista. E é por isso que de novo você precisa avaliar regularmente, constantemente, o que você está pensando, a prática, o costume que você planeja adotar. Será que isso mesmo é doutrina ou já é um costume decorrente de uma doutrina que talvez nem seja correta? Então, por exemplo, me dê um exemplo aí do que você está falando, de costume e uso. Agora as igrejas que estão aderindo homossexual como membro praticante. Homoafetividade. Homoafetividade. É uma prática cultural hoje, inclusive em algumas igrejas. Essa prática homoafetiva em algumas igrejas, certamente ela decorre
de doutrina. Inegavelmente. A pergunta é: essa doutrina que permite, ou promove, ou acolhe, ou inclui a homoafetividade, essa doutrina, de fato, ela corresponde com o ensino da Bíblia? Porque, veja, a Bíblia é o documento que está acima de toda e qualquer interpretação humana, toda e qualquer doutrina. Agora, quando a doutrina é de fato uma expressão do que a Bíblia de fato ensina, isso é correto. Então, quando você lida com homoafetividade em igrejas evangélicas ou ditas evangélicas hoje, o que é que você tem que fazer? Você precisa revisar essa doutrina que está permitindo tal prática, tal costume. E geralmente, qual é a doutrina que se usa para justificar isto? O amor. A hipergraça, o amor. Então aí, veja bem, você vai ter que avaliar o que é de fato graça, que é a doutrina da graça. Você tem que avaliar biblicamente o que é amor. Então essas práticas, esses usos e costumes, eles são decorrentes de uma doutrina errada. E tem um ponto ainda, pastor, que às vezes dificulta que muitas vezes essas linhas elas não entendem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela contém, né? Ah, nós vamos chegar lá. E aí dificulta ainda mais essa ida. Nós vamos chegar lá quando a gente for estudar o primeiro artigo da Declaração Doutrinária, que fala sobre a Bíblia. E inclusive a gente precisa entender por que no estudo de doutrinas a gente tem que começar com a Bíblia e não com Deus. Percebe? Por que você tem que começar num estudo doutrinário com a Bíblia e não com Deus? Porque para você conhecer Deus, você precisa saber quem Deus é a partir da revelação que Ele mesmo fez e faz de si mesmo. E Deus se revela de modo mais completo para nós hoje. O dizer completo não é dizer exaustivo. Deus está infinitamente além do que apenas o que Ele revela de si mesmo na Bíblia. Deus é muito mais do que o que está na Bíblia. Ponto final, isso é fato. E nós gastaremos a eternidade e não esgotaremos o conhecimento de Deus. Mas o que Deus quis que nós hoje soubéssemos é o que está na Bíblia. E para a gente conhecer Deus, para a gente conhecer o amor de Deus, para a gente conhecer a graça de Deus, a gente precisa da Bíblia. Então a gente precisa disso para a gente manter comunhão. Outra coisa, alguém leia Efésios 4:13. Leia para nós aí. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então vamos lá, unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos quem? A quem Paulo estava escrevendo? A igreja de Éfeso. Mas ele está falando, então, que essa igreja, a exemplo dessa igreja, todas as igrejas, elas precisam cultivar a unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha que interessante. Num mundo em que a gente está vivendo, onde as pessoas defendem, e já tem até uma
um mote para isso, né? Minha liberdade de expressão, minha liberdade de pensamento. Quem é essa igreja? Quem é esse crente? Quem é essa Bíblia? Quem é esse povo que está dizendo que eu tenho que me amoldar ao que eles entendem de fé? Não é isso que o mundo diz hoje? E Paulo está dizendo que todos precisamos chegar à unidade da fé. Ou seja, nós somos hoje cerca de 418 membros aqui na CIB. Eu duvido que os 418 pensem exatamente igual sobre doutrina, apesar de afirmarmos a declaração de fé. Porque jamais vai ser possível, neste lado do céu, a gente chegar lá. Entretanto, Paulo está dizendo que a batalha constante de qualquer igreja é trabalhar para que todos cheguem a essa unidade. Unidade da fé. Unidade da doutrina. Fé aqui é sinônimo de doutrina. Fé no Novo Testamento, às vezes, refere-se à sua convicção, à sua crença, esse lado subjetivo de acreditar, de crer, e fé também, como Judas vai dizer, por exemplo, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. É dessa fé que Paulo está falando quando ele fala da unidade da fé. É a fé, é o conteúdo da crença, é o conteúdo do ensino de Jesus. Então ele está dizendo que a gente precisa batalhar para chegar à unidade da fé. Você não vai chegar lá se você não souber a doutrina. Qual é a doutrina, ou quais são as doutrinas essenciais. Certo? O que mais que diz o texto? Unidade da fé. Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho. E cheguemos à maturidade. Maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maturidade. E a medida da plenitude de Cristo. Então veja, é esse o alvo. Agora, como é que você vai ter conhecimento se você não conhece o conteúdo dessa fé? Maturidade, segundo a Bíblia, passa pela unidade da fé. A unidade da fé no sentido de que todos vocês e todos nós cremos na mesma coisa. Então esse é um pensamento no mundo contemporâneo absolutamente confrontativo, né? Porque o que se fala hoje é de diversidade. Diversidade da fé. E não sou eu, não é a Igreja Batista que está dizendo que a gente tem que ter a unidade em vez de diversidade. É a Bíblia, ou não é? Então a gente tem que saber o que é doutrina. Numa igreja saudável, você e eu jamais poderemos dizer assim, mas isso é o que você interpreta. Isso é o que você pensa. Jamais. Isso está errado. A gente tem que falar, é verdade. Você está me exortando, você está me ensinando, você está me corrigindo. Você tem razão. Obrigado. Esse é o pensamento. A unidade da fé que produz conhecimento, maturidade e o amoldar a Cristo, né? Chegar a ser como Cristo, parecido com Cristo e etc. Alguém leia agora para nós 1 Timóteo 10, outro deixa aberto em 1 Timóteo 1:10, 1 Timóteo 6:3, outra pessoa, e Tito 1:1. A gente precisa estudar doutrinas para a gente vencer ideias erradas. 1 Timóteo 1:10, alguém leia.
Então, lê de novo mais alto o que está antes de sã doutrina. Mentirosos, perjuros, Para tudo que se opõe à sã doutrina. Então existe uma sã doutrina. O que é sã? Saudável. Uma doutrina saudável. Sã doutrina. Então observe o seguinte: doutrina é saúde, ela produz saúde, saúde no seu modo de pensar, saúde, e a partir disso, seu modo de se comportar e etc. E existem aqueles que se opõem a isso. Então a gente tem que vencer sempre essas ideias erradas. Por exemplo, um pai uma vez virou para mim e disse que prefere dar o anticoncepcional para a filha ou para a namorada do filho, e que eles durmam na casa lá, tendo relacionamento sexual como namorados, em vez de deixar solto, ir para um motel e acabar engravidando. Membro de igreja. O que ele está dizendo? Ele não tem uma sã doutrina em relação ao que é sexo, para em que contexto o sexo tem que acontecer. Ele não entende o que é casamento de verdade, ele não entende para que serve um namoro e noivado à luz da Bíblia. Ou seja, ele nesse quesito, nesse ponto, ele não segue a sã doutrina. Na verdade, ele se opõe a ela. E para a gente saber corrigir esse tipo de comportamento, por exemplo, de costume, a gente precisa entender a unidade da fé, entender o que é sã doutrina, etc. 6,3, 1 Timóteo 6,3. Alguém leia. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, aí tem um pontinho 4, é orgulhoso e nada entende. Então veja, existem sinônimos de sã doutrina, são falsas doutrinas, e o que acontece? Ele é orgulhoso e nada entende. Mas antes disso, Essa doutrina do nosso Senhor, e como ensino que é segundo a piedade. quem não concorda, e essas falsas doutrinas, elas, e aí responde ao que o Felipe estava falando, esse comportamento segundo a piedade é um uso e costume são. A gente quer usos e costumes sãos. A gente quer isso. Porque o comportamento, ele deverá sim ser afetado pela doutrina. Porque se não fosse isso, você acha que a mídia estaria doutrinando como ela doutrina, através de notícias, através de filmes, através de séries, através de livros? Isso é um doutrinamento. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Conhecimento da verdade. Esse conhecimento da verdade é sinônimo de correta doutrina, é sinônimo de sã doutrina, é sinônimo de fé, quando ele fala da unidade da fé. Então ele diz que a gente precisa disso. E a gente precisa disso para vencer ideias erradas. Agora deixa eu te falar sobre ideias erradas. E a gente tem que terminar por aqui hoje. Ideias erradas, gente, não apenas no que diz respeito a quem é Deus, a quem é Jesus. Ideias erradas na vida da gente. Quando você está passando por um problema, você não sabe como deixar suas emoções responderem a esse problema.
Muitas vezes a gente se desespera e toma atitudes inconsequentes. Por quê? Porque a gente está sendo guiado por ideias erradas. E nossas ideias erradas, mesmo que a gente seja ortodoxo, bíblico, reformado, digamos, em alguns momentos da vida da gente, parece que acontece um eclipse, onde a gente se desconecta daquilo que é verdadeiro. E aí essas ideias erradas que de repente começam a nutrir nosso coração, nossa mente, faz a gente fazer escolhas erradas, começar um negócio errado, uma sociedade errada, um relacionamento errado. Então, vencer ideias erradas a partir do conhecimento da sã doutrina é algo que guarda relação não apenas com aquelas doutrinas cardeais da fé, porque a maioria de nós não vai negar que Jesus é Deus. Isso é uma doutrina, Jesus é Deus. Não vai negar que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus como Deus Pai, Filho, é Deus Espírito Santo. Ninguém vai negar isso dentro de uma igreja como a nossa. Você que está aqui, duvido que você negaria isso. Duvido que você negaria a cruz de Cristo como essencial. Mas, nas questões às vezes pequenas da vida, por exemplo, a mulher, graças a Deus vocês têm filhos, todos naturais, né? Ninguém fez inseminação artificial. Aí a mulher tenta aí 10, 11 anos e não consegue engravidar e partem para a inseminação artificial. Quando você parte para esse caminho, você tem que ter uma resposta bíblica correta. O que você vai fazer dos embriões fecundados? Digamos que graças a Deus, pela in vitro, a pessoa, a mulher e o casal teve condição de ter um filho, veio gêmeos. Mas aí sobrou 5, 6 embriões lá dentro, lá na geladeira da clínica. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Vai jogar fora? Você vai doar para inseminação, para pesquisa? O que você vai fazer? Veja que muitas coisas, ideias erradas, doutrinas erradas, faz nós que às vezes abraçamos uma doutrina ortodoxa a tomar decisões éticas que comprometem. Primeiro, não estou falando contra necessariamente inseminação artificial. Não estou dizendo que isso seja necessariamente pecaminoso. Mas eu estou dizendo que aqueles embriões fecundados que não serão usados por você acabou de criar um problema ético seríssimo. E que você não vai saber o que fazer daquilo. Você vai doar para adoção? Ótimo se for isso. Mas muita gente não tem nem coragem de fazer isso. Entende o que eu quero dizer? Você precisa de doutrina para você saber dar respostas éticas para várias questões da vida. E é isso que a gente está buscando juntos com essa classe. A gente continua. Esse tipo de circunstância, né, pastor, mesmo alguém na maturidade da fé, ele ainda vai ter muita... É o que eu estou dizendo. Muita ideia errada. Muita ideia errada. Vai dar conselho errado muitas vezes. A gente precisa de doutrina e a gente precisa não só conhecê-la, mas fazer a conexão dela com a vida real. Pastor, Isso é... falou de piedade, segundo a piedade. Às vezes essa palavra da piedade não é algo muito... A gente entende, mas não entende. Vamos explicar isso na próxima aula. Diga. Lembra, anota aí, próxima aula. Cosmovisão. A cosmovisão ou visão de mundo de alguém é fruto de uma doutrina, de uma verdade. A questão é, essa verdade é verdadeira? Essa doutrina é falsa ou é verdadeira? Essa doutrina é sã ou doente? É isso que a gente tem que saber lidar. Certo?
Deus abençoe. Vamos junto. Até a próxima.